Agora, Arnaldo, está ouvindo aqui os números, né? 300 milhões de dívidas do Flamengo, aumentou, mas tem 1,8 bilhão para gastar, e, enfim, o que o Rodrigo estava explicando tudo aí sobre o Flamengo. Chegamos ao São Paulo, chegamos ao caso Arboleda. O São Paulo não quer abrir mão do Arboleda agora para ele não ir para outro lugar e também para ver se consegue fazer um troco com o Arboleda, porque afinal, diferentemente do Flamengo, o São Paulo precisa de grana. É isso? Essa é a situação? Bom, primeiro que essa história ainda não está bem explicada, né? Esse sumiço de um mês. O que dá para perceber é que o Arboleda volta naquele período, um mês de ausência, que, se superado, poderia ocasionar uma rescisão unilateral com justa causa e tudo mais, né? O que o São Paulo negociou com o Arboleda e seus representantes uma recuperação física nesse período, né? Ele está passando já por exames completos para ver se nesse período de um mês, lembra do caso do Martínez lá no Corinthians? De repente descobrindo que o cara estava na ausência dele, ele rompeu o ligamento cruzado, né? O venezuelano. Isso foi motivo para a rescisão contratual do Martínez. Então ele está fazendo exames médicos, depois ele vai ter uma preparação individualizada de física, para que, agora com a janela fechada, na parada para a Copa, eles voltem, ele seja colocado no mercado. E o que o São Paulo não considera pertinente é tratar a rescisão do Arboleda acho que essa forçação que o staff dele procurou, e ele mesmo nesse período, e colocá-lo no mercado sem que o São Paulo tenha uma contrapartida. E como tem pouco dinheiro, ele é muito avaliado como uma possível, como o São Paulo fez com outros jogadores, como uma moeda de troca na próxima janela. Vocês querem o Arboleda? Ele custa tanto. Vocês podem me dar o zagueiro X, Y ou o outro jogador? Então, essa circunstância, né? Então, dificilmente ele volta a jogar. Dificilmente, eu sempre falo isso, dificilmente. Porque o futebol muda muito rápido, né? As necessidades se impõem. O São Paulo está sem zagueiro, por exemplo, né? Tem 2 machucados. Os 2 destros do elenco estão machucados, o Rafael Toló e o Alan Franco. Essa decisão, essa incompatibilidade, ela ocorreu nessa gestão Rui Costa e Roger Machado, que são 2 caras frágeis, né? Se o Arboleda estivesse jogando no São Paulo, já que foi citado, do Tele Santana, com aquela direção, ele nunca mais jogaria no São Paulo. Agora, eu não posso dizer isso nesse São Paulo atual, que é um caos. Então, o Arboleda está de volta ao Brasil e deve, a partir desta quarta-feira, começar um programa individualizado de treinamento. Não se sabe ainda se treinando com os demais ou treinando em períodos distintos, né? Essa é a dúvida ainda. E mais do que queimado com a torcida, com a direção, com a comissão técnica, a ver como será a receptividade dos demais ao Arboleda, que sempre foi tratado pelo grupo como um cara adorado pelo grupo de jogadores. Mas, no final das contas, ele deixou esse grupo de jogadores na mão também, né? Os companheiros dele ficaram na mão por um mês, né? Numa situação completamente adversa, né? Vamos ver como é que ele será recepcionado no retorno. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você cravaria que ele não joga mais? Eu não sei. Eu acho assim, ele tem uma rejeição gigante da torcida do São Paulo, né? Eu até no nosso canal lá, com você, eu postei uma enquete, 71% é contra que ele voltasse a jogar pelo São Paulo e 29% é a favor. Mas, não sei, o fato de não ter resolvido esse negócio, ele não vai jogar mais, a gente vai te negociar. Isso não está falado ainda, né? Por enquanto está meio no... Não pode rescindir, tem que continuar pagando. É aquele estranho na situação. Será que não há uma forma de... uma repactuação? Essa rejeição...
Essa rejeição, a torcida do São Paulo está rejeitando todo mundo. Rejeita a mim, É verdade. você. Tem rejeitado eu, Arboleda, você, inclusive. Ao Cauli, ao Roger Machado, ao Rui Costa, ao presidente interino. Então, essa fase é uma fase da rejeição da torcida ao São Paulo. É claro que é compreensível. O cara, com 10 anos de clube, ele abandonou o clube. Né? Não tem meio termo. Ele abandonou o clube na fase mais difícil do clube. Né? Essa é. Agora, eu acho que quem dirige tem que ser, muitas vezes, pragmático. Né? Sabe um cara que a torcida do São Paulo rejeita na proporção do Arboleda, mas que nunca abandonou o clube? Por exemplo, lateral Cédric Soares, certo? Certo. O que acontece com o Cédric Soares? Ele só joga na roubada, fora de casa, lá na altitude, lá no... De repente, sem zagueiro, o Arboleda jogaria nessas condições. Porque tem uma coisa curiosa, né, Tironi? Agora, em termos de mercado, não dá para fazer nada com ele. A janela está fechada e tudo mais. Faltam 8 jogos em 25 dias. Ele também não estouraria o limite de jogos, certo? Se ele jogar no Brasileiro mais 4 partidas, que seja. Eu pragmático que sou, tô sem zagueiro, eu coloco ele para jogar lá no Chile, cara. Ô, bonitão, vai aí, vão ver o que os seus companheiros acham, se eles topam ou não. Se eles toparem, você vai jogar na quinta-feira no Chile, sem caneleira. Você vai jogar quinta-feira lá no Chile sem caneleira. Mas será que ele vai? Sentiu o canho. Não vai. Eu tô falando que eu, diretor, você vai jogar no Chile sem caneleira. Aí você volta, tá cansado, você vai jogar domingo lá em Itaquera, com torcida só do Corinthians. E aí você começa a subir a montanha de novo. Vamos expor um pouco, porque é muito cômodo. A vida do atleta hoje ela é muito cômoda, né? É diferente. Né? Então eu acho que tá muito simples para ele, para o staff, porque tem hoje staff, né? O staff não sei o quê, o staff não sei... Tá muito simples, tá muito confortável. Né? Quando o jogador se expõe? Quando ele joga. Né? É o caso do Neymar. O Neymar se expõe quando? Quando ele joga. Jogar na arena aos leões é o momento em que o jogador se sente mais desconfortável. Nesse rame é simples, a gente fica aqui no rame, vai para lá, né? Então eu não cravo. Não é isso que vai acontecer, não, Tino. Não estou só falando, ele não vai jogar quinta-feira, mas estou dizendo assim, eu não descarto. Por exemplo, se o São Paulo muda o presidente, muda o diretor, muda o técnico, é possível que essas novas pessoas achem interessante a volta do Arboleda. Vai saber, né?